Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do Zoonocast do Bicho ao Homem, o podcast onde a gente vai conversar e saber mais sobre doenças que são transmitidas dos animais para os humanos e vice-versa. Essa é uma iniciativa da disciplina de zoonoses ministrada pelo professor Carlos Malman do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da UFSM, e esse podcast é produzido nas dependências do LAMIC. Eu sou a Brenda. Eu sou a Érica. Nós seremos os hosts de hoje e iremos conversar com a doutora Fernanda Silveira Flores Vogel, que possui graduação, mestrado e doutorado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente é professora na mesma instituição, lecionando nas disciplinas de doenças parasitárias dos animais domésticos, saúde pública veterinária, higiene e profilaxia animal e técnicas de diagnóstico em doenças parasitárias. No programa de pós-graduação, é orientadora de mestrado e doutorado e participa das disciplinas de eumintoses, protozooses e infertilidade infecciosa de causas não virais. Seja muito bem-vinda, Fernanda. É um prazer ter você conosco hoje. Muito obrigada pelo convite e eu espero que a nossa conversa seja muito boa. Fernanda, então para começar, nos conta um pouco sobre a tua trajetória nesse mundo das zoonoses e por que você decidiu estudar o Toxoplasma gondii. Na verdade, vou contar para vocês um pouco filosófico, assim, que o Toxoplasma me caiu de presente, assim, porque eu achava que dentro das doenças parasitárias já tinham muitos grupos estudando a toxoplasmose e o próprio Toxoplasma gondii. Porque se vocês forem ver, é um dos protozoários mais estudados no Brasil e no mundo. Só que a procura, também por ele ser bastante estudado e bastante conhecido, a procura por diagnóstico e por informações a respeito dele também vem nessa mesma proporção. E aí tu tendo um laboratório dentro da Universidade Federal de Santa Maria que trabalha com isso, uma vez que eu já trabalhava com outros protozoários, como Neospora principalmente, foi uma coisa que veio meio natural. Eu não procurei trabalhar com o toxoplasma. E aí veio a questão do surto que ocorreu em Santa Maria, e aí não tinha como não trabalhar, e a partir dali muitas coisas foram acontecendo. E nos voltando então diretamente para o tema principal da nossa conversa. Fernanda, o que é a toxoplasmose e quem é o Toxoplasma gondii? Bom, a toxoplasmose é uma zoonose, né, causada por um protozoário, Toxoplasma gondii, e ele tem importância na saúde única como um todo, ou seja, ele é importante em humanos, mas ele é importante em algumas espécies, né, como pequenos ruminantes e os próprios felinos como hospedeiros definitivos. O Toxoplasma gondii ele é um protozoário. Esse protozoário ele tem uma situação curiosa porque ele foi descoberto no mesmo ano por Nicole Mansour na Tunísia e por Splendore no Brasil. E mundialmente Nicole Mansour são os detentores da descoberta deste protozoário, mas nós como brasileiros a gente sempre faz também esse reconhecimento a Splendore. Desculpa. Nicole e Mansour descobriram esse protozoário num roedor e Splendore no Brasil em coelhos. Esse protozoário ele é super bem adaptado, assim. A pergunta que muitas vezes surge, tem como erradicar o protozoário? É uma coisa praticamente impossível, porque ele é capaz de infectar diferentes tipos celulares, ele é capaz de infectar diferentes hospedeiros, então em suma, ele é muito bem adaptado e com isso é um protozoário que requer toda a nossa preocupação e principalmente esforços no sentido de medidas de controle e profilaxia. Então a distribuição dele é mundial, né? Não teria só uma região em específico, assim? Ele está distribuído mundialmente, né? Mas existem regiões em que se sabe que a prevalência ou a frequência desse protozoário acaba sendo maior, né? Em países menos desenvolvidos, a gente observa isso. Mas em países na Europa, tem alguns países que têm também bastante problema com toxoplasma. Mas aí a gente tem o outro lado, que as medidas aparentemente são mais efetivas em países menos desenvolvidos.
Falando um pouco assim da transmissão, é de praxe que muitas pessoas associam os gatos, né, a essa doença. Muitos acabam se desfazendo dos felinos, principalmente em casos que descobrem uma gestação na família. Mas explica pra gente, Fernanda, o gato ele é mesmo um vilão? Qual que é a relação dele com o parasita? É mesmo necessário a gente se desfazer desses animais? Tá, me fizeste muitas perguntas assim, uma atrás da outra, mas Sim. vamos lá. Essa questão dos felinos é difícil às vezes a gente explicar para as pessoas. Sim. Porque não existiria toxoplasmose se não existissem felinos domésticos e felinos silvestres. Então, Sim. a gente não tem como tirar a importância do felino no ciclo da toxoplasmose. Bom, por outro lado, a gente tem que entender que dentro, vou ter que falar um pouquinho do ciclo então para que vocês entendam um pouco mais. O ciclo da toxoplasmose, ela poderia ser mantida só entre o felino e a presa, né? Por exemplo, pequenos roedores e pássaros. Tanto que tem vários estudos demonstrando que os próprios roedores infectados pelo toxo, eles são mais letárgicos, mais facilmente predados, o que facilitaria a transmissão para o hospedeiro definitivo, que no caso são os felinos. Só que o ciclo, ele acabou que ele não ficou retido entre o hospedeiro definitivo e a presa, que seria o hospedeiro intermediário principal e talvez a principal fonte de infecção para o felino. Então, o que os felinos infectados têm é que eles têm um ciclo de reprodução sexuada que se dá no intestino desse felino. Isso vai culminar com a excreção de oocistos não esporulados nas fezes. Esses oocistos recém-excretados, eles não são infectivos, ou seja, eles não têm risco de uma pessoa manipular fezes recém-excretadas, por exemplo, e se infectar com toxoplasma. Sim. Esses oocistos, eles vão esporular no ambiente por um ciclo de reprodução assexuada e aí sim eles vão servir de fonte de infecção. Eles vão contaminar no ambiente a água e alimentos. Água essa que pode ser ingerida por nós, seres humanos, e por outros animais domésticos. Então, considerando que a maioria, né, o ser humano em si, ele é carnívoro, no momento que ele se alimenta de tecidos cárneos de animais que se infectaram pelo toxo, ele também tem uma segunda via de infecção, que é a ingestão de cistos contendo bradizoítos em tecidos cárneos. Então, dessa forma, a gente viu duas formas de infecção. Ingestão de oocistos esporulados na água e alimentos contaminados, aí principalmente frutas e verduras. A segunda, que é a ingestão de cistos contendo bradizoítos em tecidos cárneos. E a terceira, que é considerada a mais importante, e notem que eu digo que é a mais importante e não a mais frequente, que é a transmissão transplacentária e a complicação que a gente vai ter em mulheres gestantes em relação a toda a formação e manutenção dessa gestação. Mas a tua pergunta principal era em relação o risco de uma pessoa se infectar com toxoplasma tendo felinos em casa. Isso. Se a gente pensar que hoje a maioria das casas tem caixas de areia e que essas fezes são retiradas diariamente, o risco de transmissão pela simples presença de felinos é mínimo. Claro que dentro de uma casa onde existam mais pessoas, a gente procura indicar ou instruir que gestantes e pacientes imunocomprometidos não façam o recolhimento dessas fezes se tem outras pessoas que possam fazer. Mas isso principalmente se as pessoas deixam acumular as fezes por 2, 3 dias, porque aí já dá tempo para esses oocistos esporularem. Sim. Outra questão é que a gente tem pedido em relação à alimentação dos felinos, né? Que não se dê carne crua para felinos. E se os tutores forem adeptos a uma alimentação mais natural, né, tentando mimetizar o que naturalmente os felinos
se alimentariam, a gente pede para que congelem essas carnes antes para depois ofertar para os felinos, para não aumentar o risco. E isso vem da posse responsável, né? Não só para as pessoas daquela família, mas também para todas as outras pessoas que convivem naquele ambiente, naquele bairro, naquela cidade. Então, essa era uma dúvida, e é interessante que eu comente com vocês que já fazem 20 anos que eu trabalho no laboratório, né? E no início a gente recebia muita ligação. Eu tô gestante, o meu ginecologista, o meu obstetra pediu que eu não mantivesse os gatos. E eu vou contar para vocês que isso é uma coisa que tem diminuído bastante, porque eu acho que as pessoas têm aumentado o conhecimento em relação à toxoplasmose. Mas o importante é que em países mais desenvolvidos, e se vocês forem pensar, desde o ensino fundamental as crianças já têm uma noção do que é toxoplasmose. É que as pessoas se apropriem desse conhecimento para que elas saibam se autocuidar, entende? Que não precisa vir um médico, que não precisa vir um veterinário ensinar como que tu pode contrair a infecção por toxoplasma. Isso é interessante porque eu chego no 8º semestre da medicina veterinária e às vezes o pessoal não sabe as vias de infecção de tox. E se vocês forem pensar que tiveram no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio, isso era uma coisa que a gente já devia ter se apropriado desse conhecimento e saber se cuidar. E, por último, as pessoas se preocupam muito com os felinos, né? Mas hoje a gente sabe que muitas famílias têm cães. Era a próxima pergunta, qual seria o papel dos cães? E aí, o papel dos cães no ciclo é nenhuma. A não ser que ele possa se infectar pelo tóxico ingerindo água ou tecidos, carnes crus, né, ou mal passados, e eles contraírem a infecção e por vezes apresentarem sinais clínicos, principalmente quadro neurológico, assim, que a gente observa em cães senis, em cães jovens submetidos a alta taxa de infecção ou com uma cepa mais agressiva. Mas o que eu digo é mais no cuidado da higiene dos cães, né? Porque cães que passeiam, eles têm o hábito de se rolar nas fezes de outros animais. E aí a pessoa passa a mão no cachorro, às vezes passa a mão na boca. Então essa é uma informação importante que a gente precisa. Também, né? E que isso pode eventualmente, não é uma coisa que é frequente, mas eventualmente pode permitir a infecção pelo tóxico. Com certeza. Pequenas coisas, mas que são importantes também de se citar, né? Então, Fernanda, como tu comentou ali do surto, né? A gente já está completando 7 anos desde o surto de toxoplasmose que foi notificado aqui em Santa Maria, né? Que foi considerado um dos maiores já registrado em humanos, né? Pelo que eu soube. Eu gostaria que tu comentasse um pouco como é que foi esse período conturbado para a população santamariense e qual que foi a tua participação nesse período. Bom, a minha participação nas primeiras semanas foi como qualquer outra pessoa da área que tinha interesse em ouvir aquilo que estava acontecendo. Até que chegou um ponto que a universidade foi questionada se podia ajudar. E eu vou contar para vocês que eu disse assim, né, mas tem tanta gente especialista nisso, o que eu vou ajudar? E eu disse não, né, mas eu sabia como é que fazia a técnica, sabia o que tinha que fazer. Eu disse, não, vamos procurar. E aí foi uma coisa muito surpreendente, assim, que no líquido amniótico de algumas gestantes, a gente foi só olhar o líquido e tinham muitos taquizoídeos de tóxico. A partir dali a gente começou a fazer um diagnóstico seguido do outro e a gente ficou totalmente envolvido, tanto com a equipe da Secretaria de Saúde do município, quanto do Estado, quanto da equipe do EPSUS do Ministério da Saúde. Eu vi que saíram muitos trabalhos interessantes, né, sobre a questão das placentas ali que foram analisadas também. E Fernanda, o que levou à suspeita de toxoplasmose, assim, quais que eram os sintomas que as pessoas apresentavam e como é que se descobriu que a água era grande vilã? Quem acabou determinando a notificação dessa suspeita foram os médicos da rede privada. Por quê? Porque eles viram que tinham muitos casos de uma síndrome febril aguda e que aquilo estava vindo numa frequência que não era normal, porque vocês sabem que tem casos de toxoplasmose endêmica, né? Porque é uma doença endêmica. Mas que a frequência com que esses casos estavam chegando já fugia do normal. E aí eles fizeram uma denúncia, né? Um questionamento
E da maioria das pessoas, eu não vou saber precisar certinho o número agora, da maioria das pessoas em que foi enviada a amostra de soro para o LACEN, a maioria veio positiva para tox. E aí, a partir dali, que se instaurou, então, uma zona, um inquérito envolvendo a Secretaria do Município, a Secretaria de Saúde do Estado e a Epidemiologia do Ministério da Saúde, que é o EPSUS. Mas o que as pessoas apresentavam, às vezes, quais são os sintomas em humanos da toxoplasmose? É um resfriado que demora para passar, porque essa infecção é mais crônica. Então, tu tem dor no corpo, tu tem dor nas articulações, tu tem cansaço, tem linfonodos aumentados, febre. E tanto que o diagnóstico diferencial da toxoplasmose em humano é citomegalovírus e Epstein-Barr, né? Porque são agentes que causam sinais semelhantes. Então foi basicamente isso e aí então se fez todo um inquérito e o que se viu? Que foi aumentando o número de pessoas, né? E de início pensava-se assim, foi um embutido, foi pessoas que se alimentaram da carne de um animal específico, só que era muita gente. Quando é muita gente, a gente sempre se refere à toxoplasmose ambiental. E aí só tem duas fontes, ou é água ou é frutas e verduras contaminadas. E aí se buscou nas principais distribuidoras de verduras hoje, de hortifrutis em Santa Maria, e não se detectou. E tinha uma situação que era muito interessante, que eram muitos casos e em todos os bairros, né? Então isso foi associado à principal dúvida, à questão da água. Claro que alguns fatores colaboraram, tipo, era um isolado de tóxico considerado atípico e bem virulento, né? Porque aí muitas pessoas apresentavam sintomas, porque poderia ser muitas pessoas se infectar e uma minoria apresentar sintomas. Sim. E outra coisa que chama atenção é que tradicionalmente Santa Maria já tem taxas de detecção superiores a outras cidades no estado. E mesmo assim, a gente teve várias pessoas em que foi feita essa detecção. Então, se estima que se fez diagnóstico em aproximadamente 1.000 pessoas, 3.000, 4.000 pessoas tenham sido infectadas e não tenham procurado o diagnóstico, né? Então foram muitas pessoas. E sim, é considerado até hoje o maior surto de toxoplasmose já descrito no Brasil e no mundo, né? Bom, aí o Ministério Público intimou a universidade a definir a água ou não é a água. E aí, com a ajuda do professor Malman, a gente fez um estudo em suínos em que a gente ofereceu água dos reservatórios para que esses animais bebessem e todos eles apresentaram a soroconversão, ou seja, tinham anticorpos anti-toxoplasma. E além disso, foi feito um estudo na UFMG em que eles têm uma técnica de diagnóstico que reconhece antígenos específicos de esporozoítos, que é a fase do protozoário que está dentro do oocisto. E aí, com isso, a gente viu que as pessoas se infectaram por oocistos. E aí, de novo, a fonte de oocistos é ambiental, é a água ou alimento. Então, veio dos oocistos. Tudo foi se encaixando daí. Então, foi como uma peça de quebra-cabeça, assim, que nenhuma ficou fora, assim, tudo ia evoluindo a mesma fonte que era. Então, prof, né, já que a senhora explanou todas essas informações, como é desencadeado o quadro clínico da doença, mais voltado para a questão do tempo de surgimento desses sinais clínicos? Então, essa é uma pergunta difícil porque está muito relacionada, às vezes, à suscetibilidade do animal ou do ser humano e ao próprio isolado do parasita. Mas a maioria das pessoas que se infectam, a infecção é assintomática, ou seja, a gente vai perceber às vezes que é soro reagente quando já se passou muito tempo da infecção. E o mesmo acontece com animais, em que a maioria das infecções são subclínicas, mas o curso da doença é crônico, em termos de 3 a 4 semanas. Agora que a senhora falou sobre soro reagente, eu vou falar uma experiência assim, que eu acredito que não seja individual, que quando eu fiquei grávida, a gente tem aqueles exames que tem que fazer, inclusive da toxoplasmose, né? E eu descobri que eu era soro reagente. E assim,
né, muito provavelmente fui infectada quando criança, mas nunca tive, né, sinais assim específicos. Ou fui assintomático, ou então tive sinais que foram parecidos com uma gripe, né? Como a senhora falou, são sinais genéricos que a gente não sabe realmente o que é a toxoplasmose. E aí lá no meu exame tava soro-reagente, daí eu fiquei... Mas e agora voltado então nessa questão da gravidez, né, quanto à toxoplasmose congênita, como que ela ocorre e o que desencadeia no feto? Eu acho que é importante a gente chamar assim a questão das gestantes em um ponto. E por muito tempo, as gestantes que foram consideradas soro-reagentes, elas eram consideradas protegidas da toxoplasmose e não tinham que se cuidar como pessoas não reagentes. E muito por causa deste surto de Santa Maria, em que a gente viu que pessoas que já eram reagentes se reinfectaram e que é possível a reinfecção, hoje a conduta é de que gestante, independente de ser toxopositiva ou toxonegativa, ela deve ter todos os cuidados para evitar a infecção ou uma reinfecção. Porque claro que a gente tem pouco tempo para falar disso, né? Mas o toxo tem diferentes isolados e isso pode ter uma diferença em termos de reatividade sorológica cruzada e às vezes tu tá protegida para um isolado e não tá completamente protegida para outro. Então, o que a gente tem pedido é que as gestantes tenham cuidado durante toda a gestação para evitar essa transmissão transplacentária. E antes de te responder especificamente a tua pergunta, isso se refere também a pacientes imunocomprometidos, né? A gente sabe que a toxoplasmose é um problema muito importante em pacientes imunocomprometidos, a questão da toxoplasmose cerebral. É bem grave. Então, esses pacientes têm que realmente manter 100% do seu tempo cuidado para evitar a infecção por toxo. Bom, o que causa a toxoplasmose em gestantes? Eu não sei bem qual vai ser a amplitude, né, desse podcast, mas eu falei para vocês que essa era a via mais importante, não a mais frequente. A forma mais frequente de infecção das pessoas é pela via alimentar. É aquela carne mal passada, aquela verdura, principalmente carne mal passada que as pessoas comem e com isso acabam se infectando por toxo. Mas ela é a mais importante devido à gravidade, né? Quando a infecção ocorre no primeiro trimestre, a gente tem calcificações cerebrais, malformações cerebrais e a gente tem dados de um surto que ocorreu em Santa Isabel do Ivaí, que era o maior surto descrito até esse, em que mesmo bebês que nasceram saudáveis com toxo congênita têm um déficit de aprendizado, têm um déficit cognitivo, assim, então vai além daquela gravidade de malformação. A gente sabe que tem déficits comportamentais associados à infecção por toxo. Então isso faz com que as mães devam se preocupar e evitar ao máximo que isso aconteça. Mas uma coisa que ajuda, né, pensando em sistema único de saúde, é que a frequência de transmissão ela é maior no último trimestre de gestação. E aí lá o feto já está formado, né? Então gravidade, de interrupção da gestação a gente já não vai ter. E claro que nesse surto que ocorreu em Santa Maria, houveram perdas fetais, mas o que às vezes chama atenção é que muito mais mulher foi diagnosticada, mas é que tinham muito mais mulheres em idade reprodutiva que foram buscar o diagnóstico pela preocupação, né? Então, muitos homens se infectaram, tiveram sintomas leves e não foram buscar o diagnóstico. Já as mulheres, pela questão reprodutiva, buscam mais o diagnóstico. Como é algo voluntário da pessoa, né? Então não tem como ter certeza se todos realmente vão e não vão, né? E agora, voltando um pouquinho, então, né, para nossos pets, quais os sinais clínicos dessa doença nos cães e gatos e quais outras espécies também podem adquirir essa enfermidade? É importante que a gente fale que a principal espécie em que o toxo causa a doença clínica é em pequenos ruminantes associado à doença reprodutiva semelhante ao que a gente observa em humanos, né? A gente vai ter aborto, vai ter malformação, isso em ovinos e caprinos. E se vocês forem olhar na literatura, tem muitos relatos de doença reprodutiva em pequenos ruminantes associados à infecção por toxo. Em cães e gatos, mais ou menos o que a gente observa em
humanos, a gente vai observar como uma síndrome febril, às vezes questões oftálmicas a gente pode ter, mas o que a gente tem observado mais é doença neurológica em animais jovens associados a altas taxas de infecção ou em animais mais velhos. A gente observa uma relação bem grande, por exemplo, entre sinomose e toxoplasma. E importante que os veterinários saibam isso e procurem fazer o diagnóstico, porque se esse diagnóstico é feito precoce, ele tende a responder bem ao tratamento e recuperar o animal se é feito o diagnóstico. E a gente ainda observa, e isso também nesses 20 anos já mudou bastante, a conduta dos veterinários em buscar, será que a doença neurológica vem de um protozoário? Será que é neóspora? Será que é tóxico? Então, tem que ser buscado isso. E a gente mostrou isso em um trabalho nosso, que durante o surto de Santa Maria, aumentou também a frequência de detecção tanto em cães como em gatos, porque é natural, se eles bebiam a mesma água que a gente bebia, eles também tiveram uma maior taxa de detecção. E sobre então o diagnóstico, né, após esses aparecimentos dos sinais clínicos, quais as formas, né, quais são os métodos de diagnóstico dessa doença? Normalmente o que se faz é diagnóstico sorológico. Buscar, como é uma doença de curso crônico, a detecção da IgM ajuda, IgM e IgG. E no caso de humanos ainda se procura a avidez da molécula de IgG. Mas é basicamente isso. E sobre o tratamento, Prof, quais as formas de tratamento, tanto em humanos quanto em animais, são parecidos ou são distintos? Eu me sinto menos à vontade, assim, de falar de tratamento em humanos, né? Porque eu sou veterinária, mas basicamente é sulfa e pirimetamina, isso tanto em humanos quanto em animais. E tem trazido em animais, que é onde a gente pode falar um bom retorno assim, desse tratamento. Então é bem parecido com outras enfermidades. Sim, ainda que muitas vezes, né, esse tratamento, a sulfa em si tem um efeito, outros antimicrobianos às vezes não tem, a maioria não tem efeito no protozoário. Por isso que às vezes é feito o tratamento com a sulfa, resolve e nem se sabe se existiu o protozoário envolvido. Só uma suspeita mesmo. É a questão da desinformação, né? O que tu comentou ali da sinomose. Às vezes tem um problema ocular, algo neurológico, a primeira coisa, pode ser sinomose, porque é o mais comum. Às vezes nem pensa na toxoplasmose. Então a importância da gente disseminar a informação, que é o que a gente está fazendo agora, contribuindo para isso. Inclusive nem é um teste de triagem, né? Assim como outros também que a gente tem aqui na região, mas que não são tratados como um teste de triagem. Teste rápido seria uma uma forma. Se tivesse. A gente não tem um teste rápido para tóxico, assim como a gente não tem vacina para tóxico, né? A gente tem uma vacina, eu acho que é na Austrália e Nova Zelândia, para toxoplasmose em pequenos ruminantes, mas no Brasil não tem. E se vocês forem ver, assim, curiosidade no geral, para protozoários é difícil a gente ter uma vacina que seja eficaz, porque os protozoários, eles são muito bem adaptados, eles são organismos mais complexos aí, que a próprio controle é mais difícil. E como mesmo a senhora falou, né, a gente, quando chega esses quadros, assim, desses sinais, a gente pensa em qualquer outra coisa, menos em protozoários, né? A gente associa outras doenças, né, faz todo um estudo, aí depois que a gente pode se dar conta que realmente, não, pode ser tal coisa que é muito comum aqui. Eu notei essa diferença, e ainda que eu digo para vocês que nesse tempo já mudou bastante. Quando eu fui fazer um pós-doc na Argentina e no laboratório que eu fui trabalhar, a maior rotina de diagnóstico deles eram de clínicas veterinárias, de cães, pesquisa de sorologia para toxoplasma e neóspora. E aqui era uma coisa que praticamente não tinha, sabe? Então hoje eu já vejo que mudou bastante. E tu acha que esse surto que ocorreu em 2018, tu acha que antes dele essa doença ela era de certa forma negligenciada ou a partir daí que começou a ter? Mas a toxoplasmose é considerada uma doença negligenciada, né? Porque a gente não vê grandes esforços assim no sentido de conhecimento da população. Mas uma coisa evoluiu e não relacionada ao surto que aconteceu em Santa Maria. Mas hoje no teste do pezinho já tem o diagnóstico de tóxico para estabelecer esse diagnóstico precoce no neonato.
Isso é uma coisa que vem de 2021 para cá, assim, é uma coisa relativamente recente, mas que ajuda, né? Se às vezes a gestante não fez um pré-natal, né? Mas aquele bebê que vai nascer vai fazer o teste do pezinho. E se der positivo, tu vai entrar com o tratamento o quanto antes, né? Contribui muito, né? E já que a gente está falando então em prevenção, quais que seriam as principais medidas de prevenção? Quando a gente fala em medida de prevenção para toxoplasmose, a gente sempre fala em prevenção primária, secundária e terciária. E aí eu volto a falar dessa questão da prevenção primária, que é o conhecimento, da gente saber e já saber por si só evitar. Se a gente for pensar no surto que ocorreu em Santa Maria, durante um tempo as pessoas filtravam a água, ferviam a água. Hoje, praticamente, o pessoal já esqueceu, entendeu? Mas o toxoplasma continua circulando, né? Passou o toxoplasma epidêmico. Aquele endêmico, ele continua e ele é subnotificado. Então, as pessoas vão esquecendo dos problemas e vai continuando. Então, a prevenção primária era essa, conhecer o agente, saber as formas e principalmente evitar. Coisas básicas, assim, que às vezes a gente não sabe, tipo a gestante, durante a gestação, não ingerir verduras in natura, né? É só o período da gestação. Por que você pede isso? Porque vocês imaginem assim, e eu sempre comento isso em aula, que as verduras têm que ser bem lavadas. O que eu considero ser bem lavado é uma coisa, o que tu considera é outra, e assim eu não posso instruir, tu lava bem a verdura e pronto, porque aquela pessoa pode não lavar da forma apropriada. Sim. E pode se infectar. Então a forma mais fácil é não ingerir carne crua ou mal passada. E o pessoal diz, mas eu quero comer um sushi, eu quero comer tal coisa. É um período. Sim. E as pessoas imunocomprometidas, isso é uma questão que eu acho de extrema segurança alimentar de se cuidar para não ter, porque é mais difícil. Porque o toxoplasma num paciente imunocomprometido, ele tem todos os caminhos para replicar da melhor forma possível, né? Então, essa é a prevenção primária. Outra coisa que às vezes a gente não se dá por conta, vou mexer numa horta, vou mexer num jardim, né? Talvez a gestante ou o imunocomprometido não vai deixar de fazer isso, mas usa luva para evitar a transmissão. Se protege, né? Durante esse período, bebe água fervida ou água filtrada, então são coisas importantes. E a gente tem ouvido muitos surtos relacionados ao consumo do açaí. Nossa. Porque, então assim, quem gosta de açaí, ainda que na maioria desses locais que vendem açaí ele já é pasteurizado, né? Mas aqueles que são vendidos mais naturalmente, o processo de lavagem do açaí, a água contamina o açaí e a pessoa acaba comendo o açaí. Pode parecer curioso, mas hoje é o maior número de surtos pequenos, assim, 20, 30, daqui a um pouco 100 pessoas está relacionado ao consumo do açaí. Ou carne crua, né? Aí coisas que surpreendem, tipo carne crua de ovelha, tartar de carne suína, são coisas que naturalmente a gente não consome, né? E dentro das espécies que albergam uma maior quantidade de cistos com bradyzoítos em termos de espécies de animais domésticos são suínos e pequenos ruminantes. Então vocês imaginem se bovinos fossem um bom hospedeiro para toxoplasmose, a gente teria muito mais toxoplasma, porque tradicionalmente é a carne que é ingerida crua ou mal passada, é a carne bovina. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Tu comentaste então que não existe vacina, né? Mas existe alguma pesquisa nessa linha? Alguma nova descoberta, algum foco de pesquisa atual? Eu desconheço, né? Pode até existir, mas não é de meu conhecimento. O que hoje está muito mais focado as linhas de pesquisa é de fazer um diagnóstico mais rápido, assim, no sentido de que saber qual foi a fonte de infecção, chegar mais nesse inquérito de investigação, assim, do diagnóstico. Bom, então, Fernanda, muito obrigada pela tua participação no nosso podcast. Com certeza, a tua presença e teus conhecimentos tornaram a conversa muito especial e enriquecedora. Para terminar, eu queria te perguntar se tu tem alguma mensagem para os nossos ouvintes a respeito da toxoplasmose. Algo que tu queira deixar. Tá. Eu acho
acho que a principal mensagem é que a toxoplasmose ela tem mais de 100 anos que a gente sabe esse agente. E ela continua sendo uma zoonose negligenciada. E muito dessa característica de ser uma zoonose negligenciada é porque a gente não facilita isso, no sentido de que a gente muitas vezes esquece as formas de infecção. E além dessa questão de não negligenciar a toxoplasmose, vem toda essa questão desde a posse responsável dos animais. Isso vale para toxo e para muitas outras zoonoses que são de importância e que são relacionados a isso, né? Então, eu convido vocês a estudar a toxoplasmose. É uma doença que eu falo de carteirinha, assim, porque eu olhava assim, ai, que saco isso, todo mundo estuda isso, pra que eu vou estudar isso? Mas depois que tu estuda, é um agente que tu te apaixona. E tu te apaixona porque tem muita informação a respeito disso. E o fato de ter muita informação também faz com que a gente devesse conhecer um pouco mais. Isso não é só para o clínico, para o veterinário que trabalha com reprodução, para o veterinário que trabalha no diagnóstico, nas clínicas de animais de companhia, mas como um todo, assim, acho que é uma doença de grande importância e quiçá, talvez, a gente possa pensar que dentro de todas as zoonoses que a gente conhece, seja a zoonose mais importante. Eu acho que não sou eu que estou dizendo isso, mas talvez a toxoplasmose seja a zoonose mais importante, principalmente no Brasil, por exemplo. E com certeza a gente está contribuindo bastante agora para a questão da informação. Então, para te agradecer, Fernanda, a gente tem uma lembrancinha. É só um presentinho. Ah, muito obrigada. Espero que você goste. Canecas. Muito obrigada. A gente te agradece a tua presença, então, mais uma vez. Agradeço também a parceria da Érica no dia de hoje. Agradeço a Luriane e ao Renê que estão nos bastidores. Ao professor Carlos Malman também pela oportunidade de participar desse projeto. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado desse e dos outros episódios do nosso podcast que foram produzidos ao longo do semestre com muito carinho. E até breve. Até breve.